A CBN segue a sua rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo até o dia 4. Nós vamos ouvir aqui todos os candidatos que querem comandar São Paulo. E hoje é a vez de Ana Luísa, do PSTU, que já está conosco aqui no estúdio. Olá, Ana Luísa, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que nos ouvem. Ana Luísa, que tem 53 anos, gaúcha, nascida em Porto Alegre. Ela é servidora pública federal, trabalha no Tribunal Regional Federal de São Paulo. Foi uma das fundadoras do PT, foi expulsa do partido em 92. Concorreu já a algumas eleições, 3 ou 4, já concorreu. A última eleição que ela concorreu foi em 2010 ao Senado. Foi candidata também em 2006 a deputada estadual, não ganhou em nenhuma delas. E nas últimas pesquisas de intenção de voto, a Prefeitura de São Paulo não chegou a pontuar. A sua rejeição hoje é de 7%. Seu candidato a vice é o Wilson Ribeiro. Você pode participar dessa entrevista mandando para cá sua pergunta. Você pode mandar para fabiola.cidral@cbn.com.br ou pelo Twitter, no Twitter Fabiola Cidral, tudo junto. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo, em áudio e em vídeo, pelo site da CBN, cbn.com.br, e também pela página da CBN no Facebook. Bom, candidata, a sua campanha afirma que fará um governo para os trabalhadores, a todo momento fala isso, né? Um governo para os trabalhadores na propaganda eleitoral e também no seu programa de governo que foi enviado à Justiça Eleitoral. No entanto, não há projetos claros de como a senhora vai fazer isso. Como acabar com a pobreza, como governar somente para os trabalhadores, quais serão esses projetos reais que serão apresentados pela senhora? Então, Fabiola, em primeiro lugar, é importante deixar claro que São Paulo é uma cidade muito rica. Tem uma arrecadação, inclusive o seu orçamento é superavitário, e dentro dessa arrecadação, o que nós vemos é um problema de como ela é distribuída. Então, quando nós falamos em governar para os trabalhadores, nós falamos em que todos os recursos arrecadados vão ser investidos em serviços públicos, em servidores, e que dessa maneira nós podemos sim melhorar em muito toda a estrutura, né, de serviços que a cidade deve prestar. Então nós temos uma situação hoje que quase 38% do orçamento de São Paulo, que são 40 bilhões de arrecadação, são todos utilizados ou em pagamento de uma dívida que já foi várias vezes paga pelo município, ou em contratos e terceirizações em organizações sociais que administram a saúde ou convênios em relação a todo o serviço público. Então, a nossa proposta é investir tudo na saúde, no caso, creches, por exemplo, que é bastante reclamada e faltam realmente cerca de 300 vagas para crianças nas creches em São Paulo. Isso nós podemos fazer... São vagas, faltam, não 300, né? Faltam 140 mil vagas. Isso, são 300 mil vagas, essa é a nossa... 300 mil vagas, sim, a estimativa sim. de vocês? Porque é bem maior tem do dados que oficiais em torno de 140, mas se você for pegar os dados do IBGE de quantas crianças tem no município, você vai chegar a essa conta de 300 mil. Essa é o cálculo que os servidores, né, professores e servidores do município chegam se você fizer essa comparação. Quantas crianças nós temos, pegando os dados oficiais de quantas estão matriculadas, ficam sobrando 300 mil. Então, esses dados que o governo expõe já são dados equivocados pelo nosso estudo, pela nossa informação. Mas que sejam 300, né? Nós trabalhamos com esses dados, 300 mil. Quantas nós creches? Precisamos construir 2.000 creches. E nós podemos fazer isso, por exemplo, deixando de pagar 4 bilhões que pagamos todo ano para a União de uma dívida que já foi paga. Então, a gente pode ter todas as crianças em creches aqui em São Paulo com esses recursos. A senhora até está falando de não pagar, né, esses juros que São Paulo hoje paga para a União por conta da dívida, que estima-se estar em mais de 60 bilhões de reais, né? Inclusive a senhora estima isso. Oficialmente falam em 48 bilhões de reais. Agora, uma vez que aqui em São Paulo a gente já passou por isso, não pagamos uma parcela e foi o que fez com que a nossa dívida aumentasse ainda, os juros aumentassem. Foi na gestão Marta Suplicy. O não pagamento não pode implicar em mais prejuízos na cidade? Não, eu acho que os prejuízos que estão sendo causados hoje já com a falta de creches, com a falta de hospital,
com o transporte superlotado, né? Com a falta de tudo que a cidade vive, nós temos como diminuir o prejuízo da cidade, sim. Então, toda a parte de recursos que hoje vão para os juros da dívida, primeiro que é uma dívida que já foi paga, certo? E que só tem aumentado, né? No último governo aumentou ainda mais. A senhora né? fala que foi paga por causa dos juros, que vão subindo e ela está pagando demais. Sim. Quem controla os juros Agora, é o governo tá lá. federal. Quem controla os juros da dívida é o governo federal. Então, o governo federal tem também que alterar a sua política de endividamento e de juros elevados. Então, esse não seria então, um caminho? É uma luta. Todos eles falam, todos os candidatos falam que vão fazer uma renegociação dessa dívida, ir lá conversar, tentar conversar novamente para rever isso que é considerado por muitos injusto. Agora, a senhora fala de não negociar, mas não pagar simplesmente, né? Então, a questão do pagamento da dívida tem que ver se ela é justa ou não, certo? E nós consideramos que não, e nós queremos que com esses recursos a gente faça as creches que faltam. Mesmo assim, além dessa questão dos juros da dívida, né, que é uma questão polêmica, nós sabemos, mas não é possível se fazer promessas e não falar de onde vêm os recursos. E com uma eleição do PSTU para a prefeitura, nós vamos tomar medidas, sim, que privilegiem o pagamento da dívida social. Então, o nosso compromisso é com os trabalhadores. Então, isso significa governar para os trabalhadores. Pegar um orçamento do município e, ao invés de dar mais recursos para o sistema financeiro, investir esses recursos em creches, educação e saúde. Agora, a outra questão que é muito importante, Fabíola, é que existe um percentual já de cerca de 30%, em torno disso, que é em contratos de terceirizações. Quer dizer, são recursos públicos que são passados a empresas privadas e que faltam para a nossa administração. Então, acho que esses recursos também têm que ser todos investidos em educação, saúde. Acabar com todas as terceirizações que existem hoje. Todas as na área da saúde, na área da educação também. As todas OS, por exemplo, tudo. Todas elas são a passagem de recursos públicos para o setor privado. Pega esses recursos, investe, contrata mais servidores, mais médicos, mais professores com salários dignos e, na nossa opinião, o município tem que administrar os seus recursos. Então, essa questão de que o Estado, o município, a federação não administram bem os recursos, para nós não é verdadeira. Bom, nós temos a participação dos nossos colunistas, inclusive um que trabalha com economia também. Agora o Carlos Alberto Sardenberg já está conosco. Olá, Sardenberg, sua pergunta. Bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, candidata Ana Luísa. Isso que a senhora falou agora há pouco sobre não pagar os juros, as prestações, não são só dívida, não é só juro, né? É o pagamento do principal. Só para lembrar os nossos ouvintes, a Prefeitura de São Paulo estava quebrada, né? Quer dizer, em outras palavras, o que ela não tinha a menor condição de pagar a sua dívida, então foi feito aquele longo processo de renegociação da dívida com o governo federal. O governo federal comprou a dívida dos municípios, não apenas de São Paulo, mas de outros municípios grandes e de governos estaduais. Quer dizer, o governo federal comprou a dívida, ficou com a dívida dos estados e municípios, no caso do município de São Paulo, e o município de São Paulo passou a pagar uma prestação mensal ao governo federal, como todos os estados da União e como diversas prefeituras de cidades grandes. Então, foi uma renegociação, né? Quer dizer, a prefeitura estava quebrada, o governo federal assumiu a dívida da prefeitura e a prefeitura, então, passou a dever só para o governo federal e paga essas prestações mensais, né? Não pagar essas prestações, suspender o pagamento dessas prestações, foi uma política que já foi feita no Brasil, foi feita pelo então governador Itamar Franco, assim que ele se elegeu governador de Minas. O resultado foi um desastre para Minas Gerais. Por quê? Porque a lei da estabilidade fiscal, ela determina o seguinte: a entidade, governo estadual ou prefeitura, que não pagar a prestação, deixar de pagar a prestação, tornando-se inadimplente junto ao governo federal, deixa de receber a sua participação nos impostos federais e deixa de receber qualquer tipo de repasse de verbas e tal do governo federal e também do governo estadual. Ou seja, a prefeitura vai à míngua se fizer isso. Quer dizer, simplesmente ela deixa de receber os recursos e, além disso, fica proibido de tomar novos financiamentos.
Ou seja, Ana Luísa, quebra a prefeitura se a senhora fizer isso, paralisa serviços, etc. Essa é a consequência. A senhora pensou nisso? Pensamos, e nós pensamos com outra lógica, Sattenberg. Nós pensamos que essa dívida já foi paga, certo? Isso é uma luta que nós temos que fazer. Isso é um argumento que a senhora Eu sei que as Congresso, leis todas são feitas para chantagear a população, de todo modo, certo? a lei Com também, a ameaças senhora teria- dizendo que vai quebrar o município, ora vai quebrar o estado, ora vai quebrar o país. E essa política de juros da dívida, ela está quebrando são as pessoas. O fato é o Então, seguinte, nós temos tá que na ter uma lei, outra visão. tá na Primeiro, lei. tem que baixar os juros, que são Aí a altíssimos senhora no sistema precisa financeiro. eleger presidente da República, não prefeita de São Paulo. O juro é problema do Banco Central, da Prefeitura. Sim, é problema do Banco Prefeito não Central, tem é nada, problema não tem dos governos. Não, Você mas tem como é? razão nisso. Então, há uma discussão que tem que ser feita e o PSTU discussão- defende justamente isso. O Perfeito. pagamento de juros da dívida pública, tanto do município como do Estado e da Federação, hoje é uma extorsão aos recursos públicos. Sim, E mas- tem que ser alterada essa política. Tá bom, mas E é essa a nossa proposta. São Mas a Paulo senhora é uma reconhece- cidade que chega a ter um peso de capital do país em termos de economia, de população, e ela tem o papel de questionar, sim, todas essas leis Perfeito, que mas como é que extorquem a questiona? população. Mas como é que questiona? A lei é federal, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Só tem um jeito de mudar isso. É fazer outra lei no Congresso Nacional e sancionada pela presidente da República. O prefeito não tem o menor poder legal de fazer isso. Nada, nada, nada. Não tem nenhum poder de alterar. Se o prefeito, se a senhora se elege prefeito e diz: vou suspender o pagamento da dívida porque ela é injusta, no dia seguinte a senhora deixa de receber dinheiro, os repasses federais, todos os repasses federais. E fica proibida de tomar novos financiamentos para capital de giro, etc. Ou seja, a senhora vai ficar sem dinheiro para tocar a prefeitura. Hoje já existe uma perda de recursos imensa. Então, nós vamos ter que discutir com a população como gerir o orçamento. E, do nosso ponto de vista, tem um elemento que é o pagamento da dívida, que é uma parte de 4 bilhões. A arrecadação chega a 40 bilhões e dentro dessa arrecadação, São Paulo também é uma cidade superavitária. Ela tem em caixa um superávit de cerca de 17 bilhões. Então, é uma cidade que tem muitos recursos. Então, a questão de questionar o pagamento dos juros é uma parte e dentro dela tem que haver uma luta para que isso ocorra, certo? Então, a Prefeitura de São Paulo, administrada para os interesses dos trabalhadores, vai ser um sucesso para todos nós. Ok, bom, obrigada, Carlos Alberto Sattenberg, pela pergunta. A gente tem participação também dos nossos ouvintes, vão chegando aqui várias perguntas pelo e-mail. Alex Augusto, já que a gente está falando sobre recursos, ele diz, um assunto que não é muito falado é a questão dos impostos, que ainda não foi atingido por muitos no seu mandato, nas suas discussões políticas. Ele quer saber da senhora, a senhora pretende reduzir impostos em São Paulo? Essa também é uma maneira de agir para os trabalhadores, de atuar para os trabalhadores? E quais são os impostos que a senhora pretende reduzir? Então, essa questão dos impostos são muito importantes, porque, de fato, todos os impostos pagos no nosso país são pagos pela população, pelos trabalhadores e pelos consumidores. As empresas em si, elas arrecadam, cobram de todos nós esses impostos, né? E algumas vezes nem repassam isso. E quais são os impostos que a senhora pretende reduzir? Nós temos que fazer uma progressão em termos de impostos, né? Nós temos que fazer com que os impostos sejam maiores para as grandes empresas, para as grandes propriedades, né? E reduzir para os trabalhadores. Então, é uma questão de fazer um imposto progressivo, né? Para quem tem menos recursos, eles possam ser reduzidos. Não é uma extinção, mas sim uma forma de cobrança de impostos proporcional, o que hoje não é feito. Bom, tem pergunta aqui também dos nossos convidados. O Jorge Melão, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nossos ouvintes. Ele pergunta sobre segurança pública. Como é que a Prefeitura pode contribuir para a segurança pública? A senhora vai manter a chamada Operação Delegada, o bico oficial da PM e os coronéis nas subprefeituras? E também olhando o seu plano de governo, a gente encontrou lá
que na área da violência, a senhora diz que, em primeiro lugar, é preciso combater a criminalidade, desenvolvendo políticas sociais para acabar com a pobreza, mas não diz quais são essas políticas. Que políticas são essas? Como é que a senhora pretende tratar a questão da segurança pública? Em primeiro lugar, para nós, a questão da segurança pública, hoje, a forma como ela é administrada, é uma forma militarizada, que nós discordamos, né? É uma herança do regime militar. Então, todo o conteúdo da orientação de como fazer a segurança é uma segurança contra os pobres, contra os que reivindicam uma criminalização da pobreza. Então, a gente vê aqui em São Paulo que na periferia, nos bairros, há um verdadeiro genocídio. Então, a polícia primeiro mata, primeiro atira, depois pergunta, né? E dessa maneira nós vemos situações terríveis aí de verdadeira chacinas contra a população mais pobre. Mas isso é a polícia, né? Que é da alçada do governo estadual, né? Exatamente. Mais uma vez, não é da prefeitura. Sim, todas as questões em relação à segurança, as relações de saúde, as relações de transporte, é importante que a gente entenda que elas são traduzidas nos municípios, mas é de responsabilidade do conjunto, né? Das 3 esferas de poder. Nossa posição sobre a segurança é que seja desmilitarizada, certo? Então, nós não vamos de maneira nenhuma defender coronéis nas subprefeituras. Os subprefeitos têm que ser eleitos também, como são os prefeitos, né? E nós consideramos que deve-se construir uma polícia única, certo? Civil. E desta maneira nós entramos no debate, que é um debate, sim, de uma mudança nas leis. Sim, mas isso do governo estadual. Agora, na Prefeitura de São Paulo, existem algumas ações. A gente tem a Guarda Civil Metropolitana e tem ações também de urbanismo, inclusive, na cidade, que melhoram a questão da segurança. Sim, sim. E no iluminação. Isso, no seu plano de governo fala de políticas sociais, mas quais são esses projetos? Os projetos sociais são os projetos primeiro, nós temos que utilizar todos os recursos para a educação. Então, no orçamento hoje está em cerca de 20% só do município para a educação. E a lei coloca 31%. Então, mas você eleva o investimento na educação. Mas aí contratar professores, abrir escolas, quais são os projetos? Nós temos que fazer um projeto de aumento do investimento na educação. E dentro dessa discussão dos investimentos na educação, nós vamos fazer uma discussão com os movimentos sociais no sentido de que o que precisa ser contemplado. Mas, com certeza, ter mais escolas, melhores salários para os professores, as 300 vagas em creche, como eu já falei. Isso diminuiria a violência? Nós temos que ter, para os trabalhadores jovens, para os que estão na nossa cidade, uma política social para que reduza a criminalidade, para que reduza o conflito que nós vivemos todos os dias, que é um conflito social. Então, o problema de segurança é, em primeiro lugar, falta de atendimento, de educação, de saúde, falta de áreas de lazer, falta de espaços públicos para que a juventude possa desenvolver as suas capacidades, né? Para que os jovens tenham uma alternativa de vida digna, que hoje não tem. Hoje não tem saúde, não tem educação, não tem trabalho digno, não tem uma série de coisas, e isso faz com que a violência aumente. E a solução para nós não é aumentar a polícia. A solução para nós é você melhorar as condições de vida da população. Distinta. Mais participação dos nossos colunistas. O Kennedy Alencar está conosco agora. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidata. Bom dia. Candidata, o PSTU, um partido de esquerda radical, tem influência em diversos sindicatos que fizeram greves recentes. A senhora, uma servidora federal, é a favor de uma regulamentação detalhada do direito de greve do funcionalismo público, de modo a evitar abuso de poder? E eu queria saber também a opinião da senhora sobre esses protestos recentes que prejudicaram a população, com claro abuso de poder, como fechar estradas e retardar ou apressar fiscalizações de pessoas e mercadorias. Candidata. Bom, é muito boa a pergunta, porque eu sou servidora pública federal e nós estamos em greve. Hoje nós estamos fazendo uma paralisação em todo o judiciário e eu quero aproveitar para parabenizar os servidores que estão em luta pelas nossas reivindicações. Então, as greves acontecem porque há uma perda salarial muito grande. Então, no caso da minha categoria, são 6 anos sem reajuste de salário. E para nós isso é um grande abuso de poder.
e dos maiores abusos de poder que nós já vivemos nos últimos anos. O nosso reajuste, tanto dos servidores federais como dos servidores públicos, está contido na Constituição Federal. Revisão anual dos salários, é um artigo da nossa Constituição, que o governo federal não está respeitando. Então, a greve é o resultado dessa intransigência do governo e os servidores têm feito a greve utilizando a greve como último recurso. Estamos lutando pelo nosso reajuste. Então, é um direito. Em relação à greve, também como um direito, nós consideramos que é preciso ter o direito irrestrito de greve. Essa é a nossa defesa. A greve é um instrumento dos trabalhadores para obter os seus direitos que são desrespeitados. Então, eu não vejo de maneira nenhuma abuso de poder em relação aos movimentos sociais. Eu vejo os movimentos sociais como resultados de uma política, que é a política do governo federal, que é a mesma no município, no estado, de entregar 47% dos recursos públicos para o pagamento de juros da dívida, de amortizações, uma série de outras medidas. Bom, obrigada, Kennedy Alencar, então, pela sua pergunta. Tem mais participação aqui dos ouvintes, perguntando em relação à saúde. Quantos hospitais a senhora pretende construir e o que a senhora pretende fazer na área da saúde pública? Qual é o seu grande projeto? Bom, na área da saúde, a gente defende imediatamente a construção de 3 hospitais, que esses hospitais sejam nos setores que têm menos condições de saúde, de atendimento à saúde. Esses que já estavam previstos agora pela Prefeitura Kassab? Isso é importante, isso. Mais 3 além desses? Pode ser em torno de começar esses 3 já em primeiro momento, chegar a mais também. É importante dobrar o investimento na saúde, é fundamental. Porque há um problema gravíssimo da saúde em São Paulo, é que, embora seja uma cidade que, em excelência em termos de atendimento à saúde, nos hospitais luxuosos, que vem o presidente da República, a presidente da República tratar aqui em São Paulo, né, nós temos para a população uma outra realidade. São filas imensas nos hospitais e sem direitos de atendimento. Então, demora o atendimento. Horas, muitas vezes as pessoas vão até o hospital, são enviadas para outro. Então, nós precisamos reduzir esse tipo a fila, né? Agora, a senhora falou que vai acabar com a terceirização, né? Com essas parcerias público-privadas, que existe, inclusive, na saúde pública. A gente tem as OS, as organizações sociais. Então, vai ser uma contratação grande que fará. Como é que a senhora fará isso? Essa mudança totalmente... hoje o nosso sistema é muito baseado nisso, nas OS, né? Como é que a senhora vai fazer essa mudança? Nós temos que voltar a fazer como era anteriormente. Quer dizer, os hospitais têm que ser administrados pelo município. Os hospitais municipais administrados pelo município e gerenciados pelo município. Contratação de mais servidores, né? Fazer mais hospitais e os recursos públicos todos investidos no serviço público. As organizações sociais, elas estão, de fato, administrando os hospitais e mal. Há uma série de denúncias dessas organizações e que nós consideramos que é mais uma forma de desviar recursos públicos para o setor privado. Então, é estatizar o sistema de saúde, nós defendemos o SUS, defendemos mais recursos. De novo, entra a discussão das leis federais. Nós consideramos que tem que haver pelo menos 6% do PIB para a saúde, investido nacionalmente, e aqui em São Paulo, acabar com a privatização da saúde é a maneira melhor. Temos pergunta também do Gilberto de Menstein, e deixou gravada a sua pergunta, que ele está em voo neste momento. Candidata, qual a melhor forma de poder melhorar a educação pública? Será treinando o professor? Quanto um professor deve ganhar para ser um bom professor e como deve ser esse treinamento? Tem dinheiro para isso? Se tem, de onde vai vir? Sempre o dinheiro. Eu gosto dessas perguntas porque, no geral, os candidatos fazem uma série de promessas e não tocam na questão do dinheiro, né? Então, nós achamos muito importante. Então, nós tratamos de novo a questão do endividamento, de que esses recursos fiquem no município. Nós consideramos que os professores têm que ter todo o horário, a jornada dos professores tem que incluir o seu aperfeiçoamento. Então, hoje, os professores, por ganharem pouco, os professores municipais, estaduais e em nível federal também, trabalham em 2, 3 escolas, né, para poder sobreviver. Então, isso não pode acontecer. Nós defendemos uma elevação dos salários.
E o valor mínimo para nós, para 20 horas, tem que ser o valor do mínimo do DIESE, para os professores terem condições dignas de estudar e lecionar. Menos crianças nas salas de aula, hoje é uma superlotação das salas de aula e preciso ter menos alunos, mais escolas, né? E os recursos para nós têm que vir, sim, desses altos juros que se paga para o sistema financeiro. Bom, candidata Ana Luísa, vamos fazer aqui um joguinho rápido só para a gente saber a sua opinião sobre outros pontos polêmicos na cidade de São Paulo. A senhora responde sim ou não, por favor, a favor ou contra. Minhocão, derrubada do Minhocão, sim ou não? A princípio, não. Não. Pedágio urbano, a favor ou contra? Não. Não. Ampliação do rodízio municipal de veículos? Não. A restrição da circulação dos caminhões? Essa é uma discussão. Para mim, o transporte tem que ser ferroviário. Então, a favor da restrição dos caminhões? Nós temos que avançar no Sim ou não? No ferroviário. Do jeito que está? Do jeito que está, não. Não. E a restrição das motos nas marginais e nas grandes avenidas? Nós temos que garantir que todos possam andar nessa cidade. Sim. Então, não. O investimento da prefeitura em metrô? Tem que triplicar o investimento. Então, sim. Sim. Construção de estacionamentos públicos? Sim. Sim. As OS, a senhora já falou que não. Em relação ao bico oficial da polícia militar, da polícia na prefeitura? Tem que pagar melhores salários. Não. Não. O fim da sacolinha plástica? Sou contra o fim. Qual é o seu maior defeito e sua maior qualidade? Olha, o meu maior defeito, eu considero que é essa preocupação com tudo ao mesmo tempo, de lutar, de organizar tudo, essa ansiedade por mudar a realidade que nós estamos vivendo. Precisa ter um cuidado em relação a focar muitas vezes, né? São muitas lutas. E a questão da qualidade é a defesa dos direitos das mulheres contra a opressão de todos que são oprimidos no nosso país. Agradeço a sua presença aqui ao vivo. Nós conversamos hoje com Ana Luísa, do PSTU. Amanhã temos mais um entrevistado na nossa rodada aqui no CBN São Paulo. Amanhã nosso convidado é Celso Russomano. Vamos ao Repórter CBN e voltamos em instantes com mais CBN São Paulo.